Por que eu fui para Brasília? Porque o Carlos Santana assumiu o Ministério da Saúde, com o Sarney. E Carlos Santana, a mulher Fabiola, bem, Carlos Santana, Eleutério Rodrigues Neto, que foi o primeiro diretor que criou lá o Unesp, né, da UNB, né? Ele e a Lina, né? A Lina Souza. Eleutério era muito amigo do Carlos Santana e da Fabiola. Acho que talvez mais até da Fabiola, sei lá. Então, Eleutério virou secretário-geral do Ministério. Aí, Eleutério, assumindo a secretaria-geral, me convidou para vir para Brasília. Aí, eles me transferiram ex-ofício. A Tânia saindo, eu assumi a Secretaria de Recursos Humanos, que era lá no quarto andar do Ministério. Quais eram, na época, digamos assim, as bandeiras principais dos trabalhadores? Eles pedindo que eles reconhecerem os auxiliares formados por esse processo, justificando tudo. Então, claro, a Isabel escrevia, a gente escrevia lá os argumentos, os considerando e as justificativas, né, e mandava. E foi uma batalha que a gente conseguiu levar para frente. Aqui em São Paulo mesmo, eu vim com a Isabel, o secretário de Saúde era o Enio, e então ele autorizou a implantação do larga escala, e a mulher do Davi Capistrano, a Ide, uma enfermeira, ela era a coordenadora estadual. Então, se criaram coordenações estaduais do larga escala em todos os estados. E aí a gente conseguiu, e nisso é já uma coisa mais recente, houve o Projeto Nordeste, financiou a construção de muitos prédios e a reforma de muitos prédios que havia nos estados para a Escola Técnica de Saúde. Essa escola que muito importante. E aí foi um processo muito vivido, muito... A Isabel e a Ana andaram por esse Brasil inteiro, né? E a gente lá no Ministério Paranaguá também dando maior apoio, o Roberto. E, claro, a gente tinha idas e vindas. Por exemplo, o Projeto Nordeste financiou a Escola Técnica da Bahia, e qual não foi nossa surpresa, era no Canela, no bairro assim, nobre de Salvador, qual não foi nossa surpresa quando o pessoal ligou para a gente dizendo que tinha se instalado a Secretaria de Finanças lá no prédio da escola. Porque o prédio era tão bonito, não podia ficar para os pobrezinhos. Imagine se o prédio ia ficar para os pobres. Então, houve muita coisa. Em Goiás, por exemplo... Goiás ou foi Mato Grosso? Não, em Goiás eles conseguiram juntar em Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso, o secretário começou a obra, mas depois ele desviou o recurso. Tanto que o outro governador que entrou disse, em mulher mexida não meto a mão. Essa obra aí, não... Então ele não quis mexer, porque disse que não é. Então houve muitos casos desses, e eu acho que o Ministério ele tem um problema, o setor público federal. Ele não cobra. Quer dizer, nunca houve uma cobrança desse dinheiro que foi para os estados, entendeu? Da sua finalidade e do que foi feito com esse dinheiro. Então, em alguns, a maioria dos prédios que foram custeados com dinheiro que eu consegui, inclusive dinheiro mandei para o Politécnico da Fiocruz, que fizeram toda a área de informática com dinheiro que eu consegui, mandei para lá. Eu não, nós no processo, claro, eu que pedia o dinheiro, eu que estava na frente. Mas não era, quer dizer, nada do que eu fiz foi meu. Aí eu digo, quem tinha as melhores ideias, isso era Isabel. Era Isabel que era a mentora, a inteligência do processo, era Isabel dos Santos. Entendeu? Foi minha professora de recursos humanos, que eu era uma idiotinha quando eu cheguei lá,
entendeu? E eu fiz a capacitação pedagógica, porque nesse processo todo você tinha que fazer a capacitação pedagógica do instrutor primeiro, do instrutor supervisor, para ele poder assimilar a metodologia. Então, primeiro tinha o curso, os enfermeiros faziam o curso, né, para voltar a aprender, né? Aí houve umas coisas muito interessantes, até aqui em São Paulo. Estavam fazendo a capacitação pedagógica, o pessoal aqui, dos enfermeiros que iam fazer o curso para os atendentes. Aí um dia apareceu a mulher com gesso na mão. O que foi? Eu quebrei a mão. Quebrou a mão não, ela não queria mostrar que ela não sabia fazer as coisas. Então ela foi de mão engessada para não passar o vexame público. Porque primeiro o enfermeiro tinha que reaprender, porque o enfermeiro gostava de mandar o auxiliar fazer. Quer dizer, o enfermeiro saiu da prática, né, do paciente. Então, na maioria das vezes, hoje você vê mesmo, hoje em hospitais privados não. Você vê que o enfermeiro sabe passar sonda, sabe fazer tudo. Mas às vezes você chega assim no coisa, na hora de passar uma sonda, o enfermeiro diz, olha, licença que eu vou ali. Aí quando volta o técnico, o auxiliar já passou a sonda, ou já fez o procedimento, entendeu? Então, nessa volta, eu não digo reciclagem, porque eu acho um absurdo, não é lixo, a gente não é lixo para se reciclar, né? Mas nesse processo de retomada do enfermeiro das suas funções, né, originais, e da sua prática original, foi um processo difícil com os próprios enfermeiros, né? Difícil mesmo. Então, essa foi uma briga, e aí teve muita importância a primeira gestão do Fernando Henrique, presidente, Adib Jatene, ministro, e que eu estava lá ainda. Então, foi muito importante que a gente conseguiu um dinheiro do Projeto Nordeste para editar os livros do Larga Escala. Porque tudo isso, a Isabel montava grupos que iam escrever. O auxiliar de enfermagem da rede básica, o auxiliar de enfermagem hospitalar, lembra de odontologia? O técnico de higiene dental, o auxiliar de consultório dentário, né? E o de educação, que era laranja, né? O de vocês era laranja, me lembro até hoje. E educação continuada do odontólogo. Então, a Isabel reunia grupos de especialistas e de gente da prática para escrever a sequência de atividades, né? E nisso a Adriana participou muito, a Cláudia, né? Cláudia, Adriana e Zita. Rio Grande do Sul. Então, o pessoal participou muito, né, para escrever. Isso levava meses. Agora, quando o documento estava pronto, o que faz? Eu consegui, acho que fosse $500 mil, alguma coisa assim, com o Adib, para publicar esses livros. E eu acho que essa realmente foi a grande salto, né, que a gente deu na época, né? E consegui publicar milhares de exemplares desses livros. E a gente mandou para todos os estados de auxiliar. O primeiro que saiu foi de auxiliar da rede básica, o verdinho. E a briga comigo, com a Isabel, era a capa. Que ela queria uma capa que mostrasse todo o processo, desde o cara entrevistando coisa, dando a injeção, fazendo o meio ambiente. Olha, para montar essa capa, a Isabel me xingava, essa capa não presta, pior escala, que era o sonho da vida dela, né? E ela dizia, eu tenho um artigo que eu escrevi com a revista, que ela dizia que por que ela começou com isso? Que quando ela andava no PIAS, que era um programa de interiorização de ações de saúde e saneamento, muitos anos atrás, tinha o PREPS, né, que o pessoal da OPAS bolou. Aí que veio uma atendente e falou para ela, mas tudo bem, vocês dão esses cursinhos, por que vocês não fazem uma coisa para a gente que dê um certificado, que dê um diploma? Ao invés de estar dando esses cursinhos de fazer vacina, isso, aquilo, outro. Ela disse que aquilo foi um grande desafio da vida dela. Então, que aí ela chamou uma pessoa da Argentina, que já estava também experimentando isso. Aí que foram, ela conseguiu conceber esse processo. Para mim foi
A grande coisa que o Brasil fez foi esse processo, foi o larga escala. E que formou muita gente. Quando eu saí do Ministério, parece que tinham 70 mil formados, que não era muito, quer dizer, não conseguiu fazer em larga escala. Esse foi o grande, digamos assim, nossa grande... Não conseguimos fazer em larga escala. Por quê? Mudava muito secretário, mudava... E os próprios... E o pessoal não queria fazer em serviço. O pessoal acreditava que aula tinha que ser em aula teórica. Então, olha, realmente foi um processo difícil. A Ena pode ser uma pessoa, até, se vocês forem explorar esse veio, a Ena é uma pessoa muito importante, né, para ver isso, já que a Isabel não está aí. Né? Mas eu acho que nós tínhamos 70 mil formados quando eu saí de lá, mas era pouco. Porque nós tínhamos cerca de 60% da força de trabalho em saúde no Brasil era pessoal de nível elementar e que não tinha condições. Inclusive, eu me lembro uma citação da Isabel muito interessante, acho que foi no Piauí. Ela estava discutindo, aí que ela passou no corredor e viu uma pessoa com o pano de chão, né, uma servente com pano de chão, vinha assim da entrada, passou na pediatria, o mesmo pano. Aí ela chamou os serventes e chamou o pessoal do laboratório, pediu um microscópio e fez um caldo do pano. Aí disse que foi uma surpresa. A gente só acreditava em barata para cima. Então ela conseguiu discutir microbiologia, né? E realmente, quer dizer, você fazia as coisas sabendo por que você está fazendo. Que, em geral, você desidrata o conhecimento, você pega o conhecimento do nível superior, desidrata e dá para o nível técnico. Né? E não era isso, né, que o larga escala propunha, quer dizer, que a pessoa virasse dono de si mesmo, que pudesse raciocinar e, a partir daí, pudesse crescer. Quer dizer, essa é a libertação. Tem outro episódio que eu acho que foi marcante nesse processo do pessoal de nível técnico, que eu acho que foi o que marcou, né, mais minha gestão. Embora a gente tivesse feito várias coisas, como, por exemplo, criado comissão para cargos e salários, a gente fez um seminário para a criação de cargos e salários, chamou gente do Brasil inteiro, de todas as secretarias, para discutir o plano, para montar as diretrizes para um plano de cargo e salário, que eu acho que o Chico, que a gente botou para coordenar isso. A mesa de negociação coletiva, a gente instalou a mesa de negociação coletiva, né, com participantes de todos os segmentos, principalmente os trabalhadores, né? E esse eu acho que também foi um passo importante. No Conselho Nacional de Saúde a gente tinha assento, né? E foi aí que a gente negociou a segunda Conferência Nacional de Recursos Humanos, que aconteceu em 93. Eu acho que foi maio ou junho, não me lembro bem quando foi, mas foi em 93. E que as bandeiras eram o plano de cargos e salários, a estabilidade e o larga escala, educação continuada para os profissionais e o larga escala. E a criação de escolas técnicas de saúde e botar como política de Estado a formação de pessoal de nível médio e a metodologia, quer dizer, a forma seria o larga escala. Foi uma luta nossa e foi uma coisa que a gente conseguiu criar a Coordenação Geral de Recursos Humanos para o SUS. De desenvolvimento de recursos humanos. Porque tinha só a Coordenação Geral de Recursos Humanos que cuidava dos funcionários do Ministério. E não tinha um órgão que cuidasse dos recursos humanos do SUS, da preparação, de tudo. Que cuidava dos próprios, o DP, era o DP, né? Só tinha o DP. Aí o Luiz Romero batalhou,
que a gente pediu, né? Foi todo um movimento, não foi meu não, foi do Chico Gordo, do Roberto Paranaguá, foi todo um movimento, né, para criar essa Coordenação Geral de Desenvolvimento de Recursos Humanos para o SUS, que era só uma coisinha, estava ligada à Secretaria de Modernização Administrativa, a gente queria ficar independente. Então foi criada. E aí o Luiz Romero me chamou e disse: a senhora vai ser a coordenadora geral. Aí tudo bem, aí foi criada essa coordenação, que foi o embrião da Secretaria Nacional de Recursos Humanos. Foi o embrião, foi essa Coordenação Geral de Recursos Humanos para o SUS. Aí um dia eu fui e levei a demanda da criação do técnico em vigilância sanitária. Levei para ele o projeto, com exposição de motivos, tudo que a Isabel, lá o pessoal tinha escrito. A gente tinha escrito junto, né? Levei para ele. Ele me perguntou: quem é que aprova isso? Eu falei: é o Conselho Nacional de Educação. E tem uma Câmara de Educação Técnica. Ele falou: você sabe quem é o relator desse processo? Eu falei: é o professor Ibigato. Era um alagoano. Muito meu amigo. Pegou o telefone na hora. Oi, Ibe, você tá bom? Seguinte, eu tenho uma coisa aqui de muito interesse para o SUS. É a criação dessa profissão. E eu queria que você eu já soube que você é o relator. Lhe agradeço muito, você vai prestar um apoio para o SUS muito grande. Desligou o telefone. Daí uns dias saiu publicada a criação do técnico em vigilância. Foi Luiz Romero Farias. Eu acho que essa coisa, foi essa questão de justificar a área, de dar dignidade. Eu acho que este foi o principal, eu sinto como principal contribuição minha, foi dar dignidade a essa área de desenvolvimento de recursos humanos para o SUS. Eu acho que nisso eu tive um papel muito importante. Isso eu reconheço. Que depois vieram, claro que depois mudou, passou para a Secretaria de Política, que eu acho que até bem, né? A área de recursos humanos ficou na Secretaria de Política, e depois todo um movimento de criação da Secretaria. O Chico Gordo foi o primeiro secretário, né? Então eu acho que foi mas eu acho que o embrião, eu consegui fazer essa gestação e soltar esse filho. Isso eu tenho orgulho. Queria aí ressaltar mais uma vez: eu tive uma inspiração eterna, a Isabel dos Santos. Essa mulher realmente era quem estava atrás, brigava comigo, mas era uma pessoa assim, foi um apoio muito grande. Não foi um apoio muito grande, foi o apoio. Foi a minha inspiração, realmente, meu suporte. Era Isabel. Paranaguá também foi, Roberto, mas não tanto. Era Isabel.